Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Mônica Ipoff e esse canal é um espaço para a gente focar no fortalecimento de competências de liderança e gestão de equipes. Há 20 anos eu trabalho gerando esses encontros, na verdade, oficinas e cursos, espaços de aprendizagem e fortalecimento dessas competências de liderança, né? Espaços de aprendizagem significativa. E aqui a nossa conversa hoje é sobre trabalho e essa reflexão. O trabalho é um fardo? Qual é a sua visão? E às vezes a gente pode pensar, nossa, mas né, para que falar sobre isso? Porque será que ainda isso é relevante? A gente fala tanto já de missão, de visão, de propósito. É claro que o trabalho é bom, claro. Nada é óbvio, nada é óbvio. E mais do que isso, a maior parte das vezes as coisas são automáticas. Automaticamente a gente herda dos pais, avós, pessoas que foram referência para a gente, a visão que a gente tem sobre o trabalho. Só que essa visão, tão no automático, tão sem reflexão, impacta pra caramba a influência que você vai exercer nos outros. Você, líder, às vezes gestor de um projeto, coordenadora de uma área, às vezes uma médica, um médico, uma dentista ali no seu consultório, mas que tem pessoas com você. A influência que você vai passar para eles começa aqui, na visão que você tem sobre o trabalho. E aí eu vou trazer para vocês duas referências bibliográficas. A primeira é de 1997. Uau, qual antiga, Mônica! É, ela é um clássico dentro da liderança. E esses dois autores, Kouzes e Posner, são professores universitários. E eles foram em campo e só pesquisaram as principais empresas de vários setores da economia americana. Aviação, inovação, cinema, arte, hotelaria, diversas áreas. E eles queriam primeiro saber, né, desde a área de, sei lá, pneus, automobilístico, até hotelaria, aviação, as principais empresas têm algo em comum? E eles observaram que sim, tinha várias práticas em comum. E a primeira delas era a missão, o propósito, a forma como elas encaravam o trabalho. E aí era incrível, porque eles viram o quanto que eles não davam esse nome, missão, propósito, isso é a gente que rotula. Não, eles queriam passar para os seus funcionários o que eles faziam ali naquela empresa que gerava valor para o outro. Que o trabalho é um ambiente de servir o outro, entregar esse seu melhor, e ali era aquele lugar. Desde 97 isso é sistematizado, isso é propagado. Antes disso isso já era visto. Desde o século XIX já tinham empresas americanas que falavam sobre isso. Sobre a importância do olhar que você dá ao trabalho. O segundo livro é de 2021, é logo ali, né? E é interessante porque ele é de um grande executivo francês. Ele chegou a ser CEO de empresas francesas e também ele foi um CEO de algumas empresas americanas, como a Best Buy, que é uma grande empresa americana. E é interessante você ver como ele descreve a visão anterior dele em relação ao trabalho e como ela foi mudando. Ou seja, se a gente pega alguém com esse nível de capacidade, de competência, de estudo, e que chegou tão alto na sua carreira, e ele foi reaprendendo ao longo dela o que é trabalho, isso ainda é um tema muito atual. Por quê? Porque a maior parte das vezes a gente não para refletir. Para ainda, a minha visão de trabalho pouco tem a ver com aquilo que eu sinto em relação ao meu trabalho. E aí eu não posso ficar falando, ai, que horrível, vou ter que trabalhar. Cara, eu amo. Então por que eu vou falar que horrível eu vou trabalhar? A gente traz hábitos que a gente herda e vem com eles no automático. E se eu quero liderar, uma das coisas que a gente não pode estar é no automático. Então vamos começar conversando sobre o que é trabalho. E aí, a primeira coisa que ele traz, para muitos, é só uma obrigação. Às vezes até uma maldição. Uma punição. E assim, ó, para várias pessoas que a gente conhece, é mesmo só uma obrigação. Às vezes é uma desgraça, né? É uma maldição. Ainda tem lugares no globo que as pessoas, por não pagarem suas dívidas, se tornam escravas. Elas têm que fazer determinados trabalhos. É uma punição.
Então, é uma visão bem ruim. Muitas pessoas, e a gente escuta isso no nosso cotidiano, eu trabalho para pagar meus boletos, as contas, né? Porque eu quero viajar, quero sair de férias. Então, eu trabalho, mas eu não estou aqui. O corpo vai para o trabalho, mas eu já estou pensando qual é o próximo destino. Nossa, aquela conta está tão alta. Putz, vai vir o IPTU, o IPVA. Eu não estou ali. Eu estou em algum outro lugar. E ali está só o corpo sofrendo. Outros ganham dinheiro para poder um dia se aposentar. Ainda há lugares, e essa é com certeza, é diferente da primeira colocação, que talvez exista, né? Não, aqui ainda há lugares. Que o trabalho, não é nem o trabalho, é a estrutura de mercado dentro do país é tão frágil que as pessoas não conseguem trabalhar para juntar e se aposentar. Isso não acontece. Então, as pessoas ainda elas têm uma vida muito rudimentar, muito de subsistência. Elas têm que cortar lenha, elas têm que arrumar alguma coisa, elas mesmo que plantam, elas mesmo que colhem, elas aí têm que, né, se dividir entre a própria família. E como elas se aposentam? Se elas têm, né, a felicidade de envelhecer, elas se aposentam tendo filhos. Então, elas têm filhos, e muitos, para que algum deles sobreviva e possa vir a cuidar delas, se por acaso elas envelhecerem. E a nossa estrutura não é essa. A gente sim se programa cada vez mais para. E se estrutura em termos de atividade física, até para o cérebro, exercícios cerebrais, para que a gente possa ter uma longevidade sadia e com recursos. Então, aqui também, às vezes, a gente pensa, né, no trabalho só para garantir esse futuro muito longínquo. Mas o quê? Né? E esse impacto, essa forma de ver o trabalho, gera um impacto também nas leis. Por ser algo assim visto como tão árduo, em especial lá em 1700 e tanto, né, na primeira Revolução Industrial, as leis foram feitas para evitar excessos. Por quê? Nesse período, o trabalho era realizado usualmente com cargas horárias excessivas. Está aí, 14, 16 horas, 6 dias por semana. Adultos, crianças e as máquinas, elas não eram seguras. Então era comum perder dedo, né, cortar, se machucar, e era parte, era parte. De alguma forma, uma parte que era vista pelos funcionários, né, que estavam ali, os empregados, como melhor do que as condições anteriores que eles tinham. Por isso, eles corriam risco até mesmo, às vezes, da vida. Mas isso gerava uma reação dentro da sociedade e que procurava, com as leis, proteger esse ambiente tão hostil. Só que a gente não está mais nesse nível de trabalho. Ninguém hoje, a grande maioria das pessoas não estão mais dentro das fábricas, mas na área de serviço, lidando muito mais com questões intelectuais do que mão na massa. Nem mesmo campo, as pessoas estão ali com a enxada. Há muita máquina, e máquinas muito mais seguras. Mas a gente ainda tem uma herança legal muito engessada, rígidas, com multas, que não permitem a flexibilidade necessária para o mundo, né, de uma era do conhecimento, que é o que a gente vive hoje. No mundo que me permite trabalhar de casa, que isso, né? Então as coisas mudaram muito e as nossas leis ainda não acompanharam, e muitas vezes nem mesmo, a nossa fala, a nossa crença, o como a gente olha o trabalho agora, como a gente vive o trabalho agora. E aí é interessante o caso que o autor, né, o Robert, né, desse livro, O Coração do Negócio, ele vai trazer da experiência que ele teve sendo francês, como presidente de uma empresa, que na época da Copa eles precisavam trabalhar um pouco mais, além das 8 horas ou 7 horas. E ele falou com os colaboradores, todo mundo queria, estava super engajado, era uma entrega para estar pronta antes da Copa. E as leis da França, rígidas, não permitiam a negociação ali entre eles. Não. O Estado engessando e impactando o cotidiano, a liberdade. E aí ele
conversou com os colaboradores, né, e eles decidiram, e a própria empresa, pagar a multa necessária para o Estado, e todo mundo quis trabalhar e fazer a entrega a tempo. Mas vê, a multa vem ainda de um olhar, de um trabalho duro, árduo, que colocava em risco, às vezes, até a vida das pessoas. Desde a Grécia Antiga, trabalho é visto como uma opção. Os romanos herdaram essa visão. Então, os filósofos mesmo falavam, os melhores trabalhos é você pensar, é você idealizar, é você refletir sobre a vida, você observar, e não esse trabalho maçante. E a gente vê muito Charlie Chaplin em tempos modernos, um filme lindo, uma poesia, retratando esse trabalho repetitivo também, que acaba não trazendo nada de criatividade, de inovação. Mas será que a gente, nos dias de hoje, a gente pode ter um trabalho assim, tão automático? Será que quando você está fazendo uma obturação num dente, depois de já ter feito, sei lá, centenas delas, dá para você olhar, é só mais um dente, sem prestar atenção no seu cliente, se ele tem mais sensibilidade, se não, se você vai ter que, né, colocar mais algodão, não, mais anestesia, você realmente vai conseguir prestar um bom serviço? Será que, como manicure, se você está lá fazendo as unhas e você não percebe se aquela cliente tem mais cutícula, menos cutícula, se a sensibilidade dela é maior, menor, e se a mão dela está suando, você vai ter que dar um jeito de esfriar um pouco antes de colocar mais uma camada de esmalte. Será mesmo que você vai conseguir prestar um bom serviço? Então, os serviços hoje é o que a gente mais presta. E a gente pode encarar que mesmo um produto ele é melhor vendido quando ele é visto também por serviço. Então, o nosso trabalho hoje traz muitos elementos, a gente pode dizer, de filosofia. Mas ainda assim, países europeus, e a gente vê o exemplo que o autor traz, como a França, ainda tem essa visão. E, em parte, essa visão reside também no nosso país. A gente nem sempre tira um tempo para olhar melhor para o trabalho que se faz. E ser feliz não no futuro, não porque no passado era melhor, mas agora, nas muitas possibilidades de interações que a gente tem no trabalho que se faz. A gente vive hoje o que é chamado de a quarta revolução industrial. E o que as pesquisas apontam é que a maioria das pessoas dizem que não querem se aposentar. Uau! Que mudança! É porque o trabalho, olha lá, tenta lembrar. Eu lembro do trabalho dos meus avós, né? Eles viviam num sítio, era realmente plantar, colher, carpir, limpar, ordenhar vacas, cuidar de porcos, era pesado. E eles fizeram um enorme esforço para que meus pais e meu pai e meus tios pudessem estudar. E mudou dramaticamente a vida de todos. Então, assim, mas meu pai pensava em se aposentar. Muito, muito. Curtiu, ele usou isso para fazer meio que um revival, assim, sabe, voltar, cuidar de sítio, ter sítios. Mas a aposentadoria dele não era parar. Foi um resgate de uma história que ele achou que ficou meio interrompida. Ele queria esse contato de novo com a Terra. Contato que para mim já não tem o menor significado. Então eu realmente não penso em me aposentar, parar de forma alguma. Você pensa em parar totalmente? Não. Muitos de nós, não. E as pessoas que param, e aí foi uma pesquisa em dois grandes bancos brasileiros, quando a pessoa para e fica em casa, sobrevida de média 5 anos. Pensa sobre isso. Você quer mesmo? Então imagina a pessoa trabalha 30 anos ou mais para ter uma sobrevida de 5 e que nem é assim tão feliz, por isso que vive só 5. Então hoje a gente vê em pesquisas, como o Instituto Gallup trouxe, que as pessoas trabalhariam até de graça. Uau! Então a visão do trabalho é outra. Mas espera ainda, será que um trabalho simples eu consigo achar um propósito? Sim, mesmo num trabalho simples. Porque nesse trabalho simples a gente está interagindo com pessoas. E é isso que a gente vê quando a gente pensa um pouco sobre esse nosso novo trabalho. Hoje, 2/3 de
todos os postos de trabalho nos Estados Unidos exigem formação de nível superior. Em 73, né, logo ali, esse número era de só 28%. Há uma mudança muito grande em curso. E o mais importante é o que está aqui embaixo. Sendo que as características de liderança, boa comunicação, habilidade analítica são as competências mais valorizadas. Então, vê que isso aqui é o que a gente chama de soft skills. Imagina, soft skills. Soft é de suave, são essas competências mais leves, mais interrelacionais, né? Olha só que diferente, mudou muito. Mas aí você pode pensar, não, mas espera aí. Aí você deu um exemplo aqui de uma clínica médica, aí tem lá auxiliar, né, da médica, a secretária, ela vai precisar de coisas técnicas mesmo? Não. A gente, inclusive, quando contrata, pensa logo na liderança, na boa comunicação. Mas a médica tem a formação superior, ela não precisa, não? Você vai no médico que é um troglodita, uma pessoa que consegue falar muito mal, você volta lá. A gente mais reclama é que, poxa, a consulta foi 5 minutos. O que faltou? Às vezes sobrou até conhecimento técnico, o remédio que ele te passa resolve o seu problema. Mas você não quer ser atendido por isso. E mais. O trabalho árduo é cada vez mais realizado por máquinas. Fato. Máquinas seguras, mesmo no campo. E hoje o que a gente vê é que não é só no campo, máquinas na indústria. Agora, o ChatGPT, que é uma inteligência artificial mais próxima, disponibilizada para nós, assim, né, as pessoas comuns, a gente está vendo o quanto que de várias profissões vão começar a sofrer um sério risco, a menos que a gente desenvolva essas soft skills. Liderança, boa comunicação, essa paixão pelo que faz. E eu só consigo ter paixão quando eu vejo propósito. Então, de novo, quanto que propósito vai ser relevante, principalmente daqui para frente, né? Já é agora, já era, já fazia diferença lá nos idos de 97, com aquela pesquisa, mas estamos aqui, né? Muitos anos depois, décadas depois, continua sendo relevante. Só que às vezes a gente não para se dar conta. E esse é o convite, um convite reforçado agora. Bem, esse poeta, o Khalil Gibran, talvez muitos já tenham lido o livro O Profeta. Se não leram, leiam. Em O Profeta, esse incrível autor traz algumas páginas, poucas, 2, 3, sobre diversos temas. Sobre pais, sobre filhos, sobre amor, sobre trabalho, sobre morte, sobre amizade, vários temas. De uma forma curta, de uma forma assertiva e objetiva, ele traz alguns pensamentos sobre cada um desses temas. Sobre o trabalho, ele traz essa frase. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição, que é uma labuta, um infortúnio. Mas eu vos digo que quando se trabalha, realiza-se parte do sonho mais avançado da Terra, atribuído a vós, quando o sonho nasceu. E ao vos manterdes com o trabalho, estáis, na verdade, amando a vida. E amar a vida por meio do trabalho é ser íntimo do segredo mais recôndito da vida. De alguma forma, a gente sabe disso. De alguma forma, toda vez que a gente está alinhado num trabalho, amando aquele trabalho, esse segredo íntimo tem a ver com gerar valor para o outro, servir esse outro. E isso, no Khalil Gibran, a gente está falando de 1920, 30, mas muito antes, né? Aristóteles falava sobre esse trabalho com significado como fonte de felicidade. Fonte de felicidade. Bem, outras perspectivas sobre o trabalho. É interessante que o autor, o Robert, ele vai falar sobre que ele viu, né, no Gênesis, e puxa vida, Adão foi expulso do paraíso e tal, que, né, a praga é com o suor do teu rosto, você vai conseguir, né, se alimentar e sobreviver. Então, trabalho como maldição.
Mas é um olhar raso. E que depois ele mesmo, nas pesquisas, buscando, ele foi vendo quantas outras trechos na Bíblia o trabalho é visto como algo sagrado, como algo extremamente bom, como algo que te conecta com esse sonho, com esse segredo da vida. Afinal, o próprio Deus trabalhou durante vários dias antes de descansar. Então, há alguma coisa muito especial no trabalho, mas que depende do nosso olhar. E aí ele comenta como foi interessante chegar na cultura americana. Então ele fala dessa saída de culturas. A gente não pode esquecer que a França tem uma predominância católica e ele chega numa predominância reformista. E que via muito, entre outras coisas, o cotidiano como sagrado, ou o anseio de santificar o cotidiano. E o cotidiano envolvia família, envolvia trabalho, envolvia um modo de vida. Então eu deixo de, sei lá, desde tanta idas ao bar para idas num café ou uma conversa para que eu possa estar mais sóbrio. Para quê? Para servir no início ao Senhor, mas a Deus no outro. Pronto. Então ele entra em contato com uma visão de mundo em relação ao trabalho completamente diferente. E esse choque faz ele repensar o trabalho. E ele se volta mais para dentro da sua igreja, ele tem uma busca espiritual, uma conexão com, no caso dele, a Igreja Católica, muito forte. E ali mesmo ele encontra respostas diferentes do que ele trazia como automático da sua família, do seu contexto. Então, veja, é o nosso olhar que precisa mudar. Às vezes a gente, mas a minha religião não teria que. Não, às vezes, na mesma religião, se você muda o seu olhar, se você questiona, você tem acesso a coisas diferentes. A mesma coisa agora acontece com cada um dos seus funcionários. Você já teve essa conversa? Como você vê o trabalho? Aqui a gente trabalha para conseguir gerar segurança no nosso cliente, mostrando para ele todos os procedimentos, mostrando os cuidados de limpeza que a gente tem com cada equipamento que a gente vai colocar na boca dele ou que a gente vai utilizar para fazer algum procedimento estético ou cirúrgico nele. Aqui sei lá, desde o salão, desde uma oficina mecânica, aqui a gente procura manter tudo limpo, tudo muito pintado, muito arrumado, para que a gente consiga ter a organização de não perder as peças. A gente quer que você se sinta seguro dentro do seu carro. Então, cada vez que eu mergulho sobre o que eu amo estar fazendo naquele trabalho, eu consigo conectar pessoas àquilo. É muito famosa a história de dois pedreiros. Um trabalhava com muita atenção, com muito cuidado, quebrando pedras e pedras. E o outro não, ele quebrava, mas de uma forma bruta, de uma forma descuidada. A gente pode dizer até pouco produtiva. E aí uma pessoa chegou para ele e disse, vem cá, o que você está fazendo? Eu estou quebrando essas pedras aqui porque esse aqui é o meu trabalho. Mas ele estava no mesmo canteiro. Aí chegou para o outro pedreiro e falou, o que você está fazendo? Eu estou aqui cuidadosamente cuidando dessas pedras porque eu estou construindo uma catedral. E vai ser um lugar especial, onde as pessoas vão se conectar profundamente a Deus, pela beleza que esse lugar vai ter. Era a mesma obra, mas havia pouca liderança, porque as pessoas estavam com pensamentos muito distintos. A liderança é, antes de mais nada, construir esse chão comum, um propósito comum. Como a gente faz isso? Com conversas. Conversas e conversas de sentar na beira da calçada, antes de terminar, ou no início do expediente. O que a gente faz aqui? É claro que a gente conversa para o outro, mas a gente também só consegue conversar com o outro quando conversou consigo. Bem, aí ele foi vendo também que os sociólogos observaram que no ambiente de trabalho ele passa a ser cada vez mais importante para nós, porque a gente constrói muitas relações interpessoais que nos fortalecem. Somos seres sociais, né? Um animal social. A gente sente falta dessas interações. E aí, se você é um gestor e uma gestora, alguém que sente prazer nessa influência que você pode ter sobre outros, cuidado principalmente quando a gente tem na nossa equipe pessoas que falam o que elas estão loucas para aposentar. E elas interagem pouco, elas são mais quietas, gostam só do seu trabalho.
provavelmente essa pessoa se aposentando, ela vai ficar só dentro de casa. Muito provavelmente as suas relações interpessoais, não só no trabalho, mas na vida pessoal, já são muito secas e frágeis. E aí é importante tentar ir resgatando devagarinho essa pessoa. De novo, muitas vezes através do propósito. E ali a pessoa perceber que como é legal a forma como ela pode contribuir com o outro. É um atendimento bem feito, é uma informação bem prestada, uma análise muito criteriosa. E nessa interação ela vai meio que, a gente pode dizer, dissolvendo as suas armaduras, né? Esses espinhos que nós todos trazemos para nos proteger, né? Assim, agredindo um pouco o outro, para a gente garantir o nosso espaço. Mas acaba que esse nosso espaço pode nos deixar muito isolados. E isolados nós somos frágeis. Então, isso ele, de novo, observou, e tem muitos estudos que trazem isso. E, por fim, né, as experiências de guerra, e a mais famosa, impactante, é a experiência de Viktor Frankl. Ele era um austríaco, ele tinha uma formação acadêmica, já era muito reconhecido na área da medicina. Na época da Segunda Guerra, ele recebeu até um visto americano, mas ele tinha pais judeus, ele era judeu, ele não quis ir embora para não abandonar seus pais. Mas acabou que ele ainda conseguiu resistir um tempo, né, ser deixado em paz, até que por fim ele foi levado e não conseguiu nem mesmo ficar junto a seus pais. Foram levados a campos de concentração diferentes. Seus pais morreram, sua esposa grávida apareceu e ele persistiu. Ele conseguiu sobreviver a mais de um campo de concentração. Não sei se foram 4, enfim. E ele traz essa ideia que ver sentido naquilo, né? Questionar a vida, ter chance de olhar para trás, ser grato, ter chance de ousar olhar para frente e ver aqui eu tenho algo para aprender aqui, né? O que eu olho em mim? Eu quero ir além, eu quero falar sobre a importância de a gente estar em cada espaço, em cada momento, olhando o que tem a ser aprendido, olhando o que eu posso mudar e olhando o que eu vou trazer de legado, o que essa experiência eu vou poder contar e contribuir para os outros no futuro. Pensar nessa contribuição futura, pensar na relevância dessa entrega futura, de conseguir entender aquele ambiente tão insano que eram os campos de concentração, se ver falando sobre isso, fazia com que ele encontrasse sentido em um dia a mais de vida. E esse um dia a mais foi o que fez ele indo, foi o que fez às vezes ele, muitas vezes, compartilhar com outros dentro do campo de campos de concentração sobre isso, sobre esse aprendizado que eles levariam aos demais, sobre aquilo ali tinha que ter um significado para eles estarem passando, para eles conseguirem depurar e fazerem uma entrega melhor, de trazer novos caminhos, né? Então eles escolherem isso, escolherem entregar para a vida que eles fossem ter depois algo significativo de si mesmo. E foi essa aspiração, foi esse propósito que ele colocou para si, que fez com que ele conseguisse seguir adiante. E ele via que toda vez que alguém acabava vendo, não, isso é tudo. A vida vai acabar, a gente nunca vai sair daqui. Não há nada que eu quero fazer depois. Não há sentido na vida. As pessoas começavam a adoecer, terminar de definhar e faleciam. Então, esse era o início do fim. E ele viu isso com clareza. Talvez a vida não tenha nenhum sentido. Quem dá sentido a ela somos nós. Talvez o trabalho seja mesmo uma labuta, seja mesmo uma maldição. Quem pode torná-lo diferente somos nós. E não faz o menor sentido a gente esperar aposentar para dar sentido, fazer um trabalho que tenha sentido. Não, mesmo uma coisa simples, eu consigo injetar sentido, propósito, né? essa entrega, esse servir. Então, tem um autor, e aí o Robert traz isso no livro, que é muito nítido. E talvez seja uma parte da experiência também que Viktor Frankl teve ao longo dos campos de concentração.
E ao longo da vida como um todo, não só o campo de concentração. E aqui é o seguinte, aqui a gente vê duas montanhas. A primeira montanha, e que normalmente a gente é instigado, né, a subir, a escalar, é a montanha do sucesso profissional e financeiro. Filho, filha, estudem pra caramba, trabalhem, deem o seu melhor, que aí você vai ter né, sucesso financeiro, vai poder ter a casa que você quer, o carro, a roupa, como que você quer e pronto, filho. Vai ser o máximo. Você será feliz. Você será feliz. Essa é a promessa. Quase todos nós já ouvimos essa promessa. E é interessante porque no campo de concentração, uma vez atendendo junto com uma mulher que estava, ele fala que devia ter sido muito bela quando jovem, mas estava muito definhando ali. Ele, escutando ela, ela falando, sabe, eu já tive muito dinheiro na vida. E a minha, né, a situação da minha família era muito boa. Quantas vezes eu fui em bailes e tive tudo que era vestidos e roupas das mais caras, e ainda assim a minha vida era tão fútil, era tão vazia. Hoje eu vejo que, de certa forma, eu sou muito grata ao que está acontecendo aqui pelas relações que eu construí, pelas pessoas que eu ajudei, que eu escutei, que eu conversei, por olhar para trás agora e até ser grata. Quanta coisa boa eu tive e eu nem sabia valorizar. Hoje eu olho e eu valorizo o que eu já tive, valorizo essas conexões tão profundas que eu fiz aqui dentro, num local tão inóspito. As pessoas e as histórias que eu escutei são tão lindas. Eu sei que aqui é horrível, mas para mim foi, em vários aspectos, especial. É um tipo de fala que a gente não sonha ou sonharia que pudesse acontecer num campo de concentração. E aí, esse executivo francês fala que ele teve esse sentimento aos 40 anos. Aos 40 anos, ele sentiu que ele tinha alcançado um ápice profissional. Financeiramente, ele estava realmente muito bem. Mas ele olhava para a vida dele, para dentro dele, ele sentia um vazio. Alguma coisa não estava bem. E se a gente for pensar no nosso cotidiano, às vezes a gente quer muito uma roupa nova, uma bolsa. Não importa se a bolsa tem marca, se não tem, a bolsa que a gente quer, o carro que a gente quer. Não importa se é um carrão caríssimo ou um carro popular, não importa. É o carro que a gente quer, do nosso sonho. E de repente a gente alcança. E é esquisito, porque no início, assim, os primeiros dias, há uma alegria, uma euforia, mas aquilo rapidamente decai e some. Cadê aquela felicidade? De repente, tão vazio. É isso que todos esses autores trazem, desde um executivo até um psicólogo, Viktor Frankl, que abriu toda uma linha nova dentro da psicologia, aos sociólogos. É isso que lá em 97 os outros autores já tinham visto. É necessário a gente escalar a próxima montanha. Até para que essa não siga tão vazia. Mônica, então não é necessário a gente ter grana? Não, é para a gente ter, claro. A gente precisa de roupa, precisa de comida, mas não basta. Então, quando eu sei disso, a gente rapidamente já procura também se concentrar na segunda montanha, que tem a ver com buscar propósito, tem a ver com olhar para as relações de família. Olhar para essas relações de família, a cada fase que eu estou, eu pensar o que é um bom filho, o que é uma boa filha. O que é isso? Que filho e filha eu quero ser? O que é bom para mim, nos meus olhos, com os meus valores? O que é ser um bom pai, uma boa mãe, nos meus valores? Com aquilo que eu venho buscando em termos de fé, de espiritualidade, comunidade. Como é que é essa ideia de servir, de prestar esses serviços voluntários, de lembrar que eu vivo num todo e esse todo me alimenta de muitas formas? Como eu retribuo? Qual é a minha vocação? Então, quando eu começo a pensar e trabalhar nessas esferas, eu vou embutindo de significado. É como se eu até alimentasse um pouco mais esse meu lado profissional. É interessante. Mas é necessário eu chegar nessa segunda montanha.
E provavelmente foi essa segunda montanha que, ao escalar, né, decidir não utilizar o seu visto, ir para os Estados Unidos, mas permanecer. E ao escalar a segunda montanha que Viktor Frankl realmente viu coisas que traziam propósito, sentido, significado. As perdas foram enormes, mas ele conseguiu reconstruir toda a sua vida. Viveu até os 90 anos, chegou a ter filhos, casou. Uma vida que desabrochou de muitas formas. A nossa vida a gente nunca sabe. Nunca sabe quando vai enfrentar uma doença, né, intensa, forte, que pode realmente gerar um baque muito grande na nossa vida, na nossa rotina. Mas a gente nunca sabe a perda que pode ter, sei lá, um pai, uma mãe, um filho, alguém que a gente gosta muito. A gente nunca sabe se a gente mesmo vai enfrentar uma perda, né? Morte súbita. A gente não, só sabe que estamos todos muito suscetíveis a tudo isso. Mas se eu olho para a vida buscando propósito, se eu cultivo essa espiritualidade, esse senso de comunidade, facilita eu conseguir dar um passo a mais. Então, ninguém vai aparecer para nós e dizer: olha, o sentido da sua vida é esse aqui. Não. Vai ter sentido se nós dermos. E aí, como é que a gente pode dar um sentido, né? É interessante a gente olhar para esse caracol, essa escada em caracol, como se tivesse ali um núcleo. E aqui a gente vai falar, André Zuzonaga, ele traz esse modelo, que é também um núcleo. Olha lá. Um núcleo que tenta encontrar onde se cruza, né? O que conecta quatro esferas poderosas da nossa vida. A esfera que é o que a gente ama, a esfera o que o mundo precisa, a esfera o que os outros pagariam para você fazer, né? E a esfera em que você é bom. Veja que elas são relevantes, elas não são as mesmas, e eu preciso achar algumas interseções poderosas. A interseção poderosa no que eu amo e o que eu sou bom para fazer é a paixão. Eu amo, eu ainda sou bom. Quando eu faço, dá certo. É paixão. Nem tudo a gente tem essa inspiração, essa sagacidade. Por exemplo, um exemplo simples, na cozinha. Minha mãe faz, ela tem paixão por isso, ela ama e o que ela faz é bom, ela não segue receita, é o oposto de mim, assim. Hoje tem algumas coisinhas que eu consigo fazer sem receita, mas o mais eu tenho não tá ali dentro da minha paixão, eu tenho que seguir um certo script lá, um passo a passo, senão vai dar errado. Eu não sou boa em fazer, né? Posso até gostar, mas não sou boa. Já tem algumas receitas que eu consigo juntar as duas coisas. E eu vejo que é uma paixão quando realmente a gente começa a criar. Né? Aqui tem o quê? Da criatividade. Você larga de mão a parte dessas receitas. Ou faz a receita como um processo para você poder passar a outra. Mas o lado criativo vem com a união, com o surgimento da paixão. A união dessas duas esferas. Aí tem as próximas esferas, aquilo que eu amo e que o mundo precisa. Aqui ainda tenho eu para mim. Aqui é eu para o outro. É a minha missão. Eu vou pegar algo que eu amo, e isso tem a ver com talentos também, né? Porque eu sou boa de certa forma, ou às vezes eu nem sou tão boa, mas eu amo, então eu faço bem feito. Eu não sou tão boa, mas eu tá ali como rol de competência. E eu disponibilizo para o outro. Isso é missão. E tem aquilo que o mundo precisa e o que lhe pagariam para fazer. Aqui é a minha vocação. E, por fim, tem a minha profissão. Eu sou bom, até mesmo porque muitas vezes, né, às vezes está aqui nessa área, né? Eu amo e eu me tornei bom porque eu estudei, fiz curso, me aperfeiçoei, fui conversar com quem, me aproximei de quem sabia pra caramba, fui buscando essa experiência, essa habilidade. Enfim, é muito mais fácil a gente estudar e se aprimorar quando a gente gosta, né? Então eu amo, vou me tornando bom e as pessoas me pagam para fazer. Cara, ali é profissão. Propósito surge dessa interseção aqui. Tá lá.
Eu trago aquilo que eu amo. O mundo precisa. Então não é uma coisa que eu faço só para mim, não é para pagar boleto, não. Eu gero, eu construo isso para o outro. As pessoas pagam para isso. E eu sou bom em relação a isso, né? Então, tá aqui. Tire um tempo para você. O que te move? Você saber responder isso para você, você tentar formular algumas coisas assim, é essencial. Somente irá liderar outros quando você liderar você mesmo. E a forma como você fala do trabalho, como você sente o trabalho, é percebida pelos seus funcionários. Então, não deixe de fazer essa atividade. A liderança envolve reflexão para uma ação mais efetiva. Sem a reflexão, a liderança é vazia, ela é frágil. E cada vez mais a gente precisa de líderes que realmente promovam mudanças significativas. É isso. Aqui a gente encerra. Eu espero que você medite aí. Nosso próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos. A ideia também é conversar um pouco sobre algumas armadilhas que podem acontecer nesse traçar aí do que é um bom propósito. Então deixa aí o seu gostei, o seu não gostei. Escreve se você já fez, já pensou o seu propósito. Qual é o seu propósito? Põe aí, deixa a gente saber. E aí a gente segue conversando. Deixa seu gostei ou não gostei e sugestão para próximos vídeos. Até mais.